Seja muito bem-vindo a mais um devocional do Vem Teu Reino. Eu sou a Ayla e hoje, queridos, eu quero compartilhar com vocês a mensagem chamada A Graça de Deus. Eu estava ouvindo uma pregação e essa pregação falou muito comigo. E aí, quando eu terminei de ouvir essa pregação, eu fui para a Palavra de Deus e comecei a meditar. E o texto que eu quero meditar com vocês, queridos, se encontra em 2 Coríntios, capítulo 12, os versículos de 7 até o versículo 10, que fala assim: E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então o Senhor me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Eu acredito que esse é um texto conhecido, da palavra de Deus, onde a gente está falando sobre a vida de Paulo, queridos. Você consegue pensar que Paulo, ele tinha uma vida toda errada, vamos dizer assim, né? Ele era um perseguidor dos cristãos, ele era um perseguidor da igreja, mas assim como nós já tratamos aqui em outro devocional, Paulo teve uma transformação na vida dele. O Senhor mudou a sentença de Paulo. O Senhor mudou a vida de Paulo de tal forma que Deus enxergou nele um homem que levaria as boas novas do Evangelho a muitas e muitas e muitas nações, a muitas pessoas. Só que, queridos, a gente vê o quanto Paulo buscava ao Senhor. A gente vê o quanto a vida de Paulo teve uma transformação. A palavra diz que Paulo, ele teve experiências tão tremendas com Deus. Ele pôde presenciar tantas revelações que Deus deu para ele. Mas Paulo, ele era humano, como eu, como você. E por conta de toda essa intimidade que Paulo tinha com Deus, por conta de todas essas experiências que Paulo estava vivendo, uma vida, vamos dizer assim, uma vida abundante no Senhor. O que acontece com ele? Ele tem um espinho na carne. E aí, queridos, eu quero te colocar para pensar, porque talvez, assim como Paulo tinha esse espinho na carne, talvez também eu e você, a gente esteja passando por alguma coisa, ou talvez Deus permite que a gente passe por alguma situação que na verdade a gente não compreende, que na verdade a gente pede para Deus nos livrar daquilo, a gente pede para Deus transformar a situação e simplesmente a gente recebe um não de Deus. Se você olhar aqui, fala que Paulo, ele pediu 3 vezes ao Senhor que Deus afastasse esse espinho na carne que Paulo tinha. Você consegue pensar nisso? Consegue entender que Paulo, ele estava ali pregando o evangelho, ele estava expandindo, as igrejas para o Senhor. Ele tinha uma vida de intimidade com Deus, só que ele foi acometido de um mal, de um espinho na carne. E ele pede para o Senhor para que aquilo seja retirado dele, e a resposta de Deus é não. Queridos, vamos analisar a nossa vida. Talvez a gente anda com Deus, talvez a gente trabalha para Deus, talvez a gente segue a Bíblia, talvez a gente tenta com que a nossa casa, nosso cônjuge, nossos filhos caminhem na presença do Senhor. A gente consagra toda a nossa vida ao Senhor, mas pode acontecer de talvez Deus falar não pra gente em algum momento da nossa vida. E aí, como tem sido a nossa reação?
Será que a gente tem criado raiz de amargura dentro do nosso coração? Será que a gente tem se rebelado contra Deus? Será que talvez a gente fala, Senhor, já que o Senhor então não me deu um não, eu também não vou mais servir ao Senhor, eu também não vou mais na tua casa, eu também agora vou ficar murmurando, blasfemando. Queridos, como nós temos reagido ao não de Deus? Eu sei que esse texto que nós lemos, ele é lindo de se ouvir, mas ele é difícil de ser vivido, né? O Senhor fala para Paulo, ele fala, a minha graça te basta. A minha graça te basta. E eu quero que você reflita nisso. A graça de Deus, queridos. A graça de Deus é algo extraordinário. É algo que, assim, se for parar pra gente pensar, humanamente falando, a gente, assim, até às vezes não consegue entender a dimensão da graça de Deus, queridos. Então, que a gente possa aprender com Paulo, sabe? Que mesmo que ele andava com Deus, ele fazia as coisas para Deus, ele tinha um problema. E Deus deu um não como resposta para ele. Queridos, que se talvez isso também estiver acontecendo na nossa vida, sabe? Que a gente possa fazer como Paulo. Que a gente possa aceitar o não de Deus, mas que a gente entenda que o Senhor, ele não está nos punindo. O Senhor não é um Deus mau. Ele não é ruim. Ele não está trazendo uma punição contra nós. Não é isso. Mas o Senhor nos fala que a graça dele nos basta. Queridos, talvez hoje você está vivendo uma situação, talvez está faltando recurso na sua vida. Talvez você está vivendo uma situação sem um cônjuge. Talvez hoje está te faltando até fé. Talvez você fale, Ayla, nem fé eu tenho hoje. Às vezes está te faltando alguma coisa, queridos. Mas que nesses momentos da nossa vida de falta, ou nos momentos onde talvez a gente possa receber um não de Deus, que a gente aprenda a dizer, Deus, nessa situação, a tua graça é suficiente para mim. Que você medite nisso, queridos. Talvez você está passando hoje por lutas, por tribulações, por dores. Talvez você não está sabendo lidar com pessoas. Talvez hoje você está lidando com ausências. Talvez você está lidando com falta de dinheiro. Mas lembre-se, você tem a graça de Deus. Queridos, nós carregamos marcas. Sim, nós somos seres humanos que carregam marcas. Nós temos um passado. Mas talvez, queridos, se essas marcas estão te impedindo de se aprofundar em Deus, de experimentar essa graça de Deus, que você abra a sua boca. Que você abra a sua boca para ser curado por Deus. Que você fale para Deus aquilo que está doendo, sabe? E que você, independente da resposta que Deus tem te dado, independente do que você tem passado, que você não pare de obedecer a Deus. Obediência, queridos, às vezes gera dor. Mas se está doendo, abra a sua boca para ser curado por Deus. Entenda que se às vezes Deus está falando não pra gente, que esse não de Deus possa produzir uma dependência na nossa vida, para a gente ser mais dependente do Senhor, para que a gente seja mais obediente ao Senhor, para que a gente seja mais resiliente em Deus. Em nome de Jesus, queridos, eu sei que essa é uma palavra dura, sabe? Isso me fez pensar, mas que nós possamos refletir, queridos, sobre a graça de Deus. Independente do momento que nós estamos vivendo, nós temos a graça de Deus. E a graça de Deus é aquilo que faz com que o poder seja aperfeiçoado na fraqueza. Em nome de Jesus, que essa palavra possa frutificar no seu coração, que você possa compartilhar essa mensagem com mais pessoas, que juntos nós possamos propagar o reino de Deus, queridos. Eu quero orar por você, se você me permite. Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Papai, eu te louvo, eu te agradeço, eu te exalto, Senhor, nessa hora. Deus, o Senhor é um Deus tão grande, tão tremendo, tão maravilhoso.
Paizinho, nós te bendizemos. Senhor, eu coloco diante de ti, Pai, essa pessoa que me ouve. Talvez essa pessoa, Senhor, está passando por lutas, por ausências, por falta de alguma coisa. Senhor, que a gente possa realmente, Deus, ter dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, que a gente tenha a certeza de que se talvez alguma coisa está nos faltando, a tua graça não falta na nossa vida. A tua graça nos basta. Nós temos a graça do Senhor e a tua graça é suficiente para nós, Deus. Que seríamos de nós se não fosse o Senhor na nossa vida? Pai, nos ajude a ser cada vez mais dependentes do Senhor. Nos ajude, Deus, a nos aprofundarmos em conhecer ao Senhor, em experimentar o Teu amor. Senhor, nos ajude, ó Deus, a ser mais obedientes à Tua palavra. Mesmo se talvez o Senhor estiver dizendo não para a gente nessa hora. Pai, nos ajude a ter um coração voltado para o Senhor, um coração quebrantado, um coração humilde. Meu Deus, nós colocamos tudo diante do Senhor, Pai. As marcas que nós carregamos, Pai, nós colocamos diante do Senhor. Que o Senhor venha nos tratar, que o Senhor venha nos curar, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, nós carecemos do Senhor na nossa vida. Nos ajude, Paizinho. Nos ajude a enfrentar mais esse dia, mais essa semana. E que a Tua graça seja sobre nós em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém e amém.